Representante iraniano faz visita à Venezuela e anuncia entre os dois países uma parceria extremamente estratégica, o que está sendo prometido pelo governo Pezeshkian em conjunto com Maduro, e falar um pouquinho também sobre as palavras do Putin, que deu indícios de qual vai ser o futuro das atitudes da Rússia no conflito com a Ucrânia, deixando bem claro que o Oreshnik, o míssil balístico intercontinental hipersônico, não vai parar por aí e que novos ataques serão realizados e que é um míssil sem defesa pelo Ocidente. O Zelensky se pronuncia acerca do ataque russo, colocando que é uma escalada do conflito para um nível global e pede atitudes mais severas contra o Putin, mas o The Telegraph, mídia britânica, alega que o Zelensky já aceitaria umas condições ali de paz menos exitosas, vamos colocar assim, para a Ucrânia. O Pentágono, a partir da Sabrina Singh, porta-voz da organização, se pronuncia sobre os ataques da Rússia e deixa bem claro: a gente sabia, fomos avisados previamente pelos russos que os ataques iam acontecer. E aí, pessoal, quais vão ser as respostas americanas? Deixando bem claro que o leste europeu já começa a se preocupar, Donald Tusk, que é um dos representantes da Polônia, deixa bem claro que a Polônia, sim, se preocupa com o eventual ataque dos russos, principalmente a nova base que foi ali estabelecida, e o Reino Unido, cara, olha, os caras estão ali ousados, deixando bem claro que se fosse pedido, se fosse convocado, os britânicos atacariam os russos na mesma noite. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre as relações do TPI, que, lembrando, condenou Netanyahu como um criminoso de guerra e já começam algumas movimentações, com países como, por exemplo, Hungria, Argentina e Estados Unidos anunciando que não vão respeitar, mas outros, como, por exemplo, Países Baixos, Itália, entre outros, anunciando que o TPI deve ser respeitado. Possivelmente mais uma organização que está caindo na falta de credibilidade. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Se você está aqui no meu canal, tenho certeza que você curte política e geopolítica. E mais, pessoal, se você curte um joguinho, principalmente jogo de estratégia, eu tenho uma dica sensacional para vocês, que é o jogo Conflict of Nations. Porque além de ser maravilhoso, ele ainda é gratuito. Sim, pessoal, gratuito, tá? Nesse jogo você joga com outros 128 jogadores, numa jogabilidade tão legal que pode demorar semanas para conseguir ser finalizado. Esse jogo se passa numa eventual Terceira Guerra Mundial e ali você vai escolher uma nação que de fato existe, sabendo que toda escolha tem ônus e bônus. Então, por exemplo, vai ter uma nação que vão ter vários vizinhos, é um território maior, é uma nação, por exemplo, que está mais voltada para a parte oceânica, a parte continental. Inclusive, de acordo com a sua escolha, você vai desenvolvendo equipamentos de acordo com a realidade do seu país. Vão ser submarinos, caças, tanques, depende da sua jogabilidade. Você pode, por exemplo, desenvolver alianças e inimizades ao longo da batalha, mas saiba que você vai ter que trair também, em algum momento, os amigos que você escolheu durante as suas batalhas. Assim, pessoal, é cheio de reviravoltas, inclusive você coloca os seus conhecimentos geográficos e geopolíticos à prova, misturado também com uma tática para vencer esse conflito. Então, tem acesso, porque lembrando, ele também é multiplataforma, você pode baixar no seu celular, jogar no seu notebook, no seu PC, iOS, Android, assim, cara, é sensacional. Então, usa o link que eu estou disponibilizando para vocês na descrição, que ele vai te dar acesso, além do jogo gratuito, a um mês de uma conta premium e além de uma série de outros benefícios para você usar no campo de batalha. Então venha, pessoal, coloque os seus conhecimentos geopolíticos à prova e vença essa eventual Terceira Guerra Mundial. Então, pessoal, não esquecem, Conflict of Nations é gratuito. Então, ó, link na descrição, você ajuda bastante o canal e ainda tem um jogo super divertido, cheio de estratégia, hein, pessoal? Dica professor Ricardo Marcílio. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, pessoal, na introdução, a gente teve a visita de um representante da defesa iraniano ao território venezuelano, Irã e Nicolás Maduro. Segundo o próprio Maduro, essa visita marca uma nova etapa da poderosa aliança entre Venezuela e Irã. Vale lembrar, pessoal, que os dois países, eles já têm uma proximidade bem significativa desde o governo Hugo Chávez, tá? Porque eles se dizem representantes do anti-imperialismo, anticolonialismo, a resistência, principalmente, claro, à interferência dos Estados Unidos, tanto no Oriente Médio como no mundo, mas principalmente pós-governo Maduro, pós-guerra Rússia e Ucrânia, eles fazem parte de uma aliança, vamos colocar assim, bastante forte também contra o G7, contra o Ocidente, e por aí vai. Desde 2022, a gente teve a assinatura de mais de 80 acordos.
Desses acordos, não foram divulgados grandes detalhes, mas a própria Venezuela colocou que o compartilhamento, por exemplo, de infraestrutura de exploração de combustíveis fósseis, vai lembrar que o Irã e a Venezuela têm grandes reservas, o Irã mais de gás natural, mas também tem bastante petróleo, e a Venezuela bastante de petróleo, de compartilhamento de mão de obra qualificada, de infraestrutura estratégica e tal, para fazer a exploração dos recursos minerais. Mas, por exemplo, o Irã garante ali que ele tem uma grande capacidade de inteligência artificial. E houve, segundo a própria Venezuela, transferência de parte dessa tecnologia de inteligência artificial para a Venezuela. Vai lembrar, pessoal, que a Venezuela, como eu falei para vocês, se disse que o Irã e a Venezuela dizem não ao imperialismo e ao neocolonialismo e que, inclusive, as sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, tanto contra o Irã, o país persa, como também contra a Venezuela, servem de combustível para que eles se fortaleçam ainda mais contra as atitudes criminosas do Ocidente. Então, assim, né? Quem está sorrindo de orelha com isso, com certeza, é a China e a Rússia, que vem na Venezuela um representante do anti-imperialismo americano ou um representante dos anseios, das vontades da Rússia e da China na América do Sul, região que sempre foi super estratégica para os norte-americanos. E o Irã, claro, é um país gigantesco no Oriente Médio, tanto em relevância política, geopolítica, como também do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico, controla o Estreito de Hormuz, e o fortalecimento é uma dificuldade a mais para a intervenção, para a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. A gente teve, pessoal, hoje também palavras bem importantes a partir de uma entrevista do Putin, em que mais uma vez ele falou sobre o ataque que foi feito com o míssil balístico Oreshnik, míssil balístico intercontinental hipersônico. Dentre outras palavras, tá? Ele, assim, colocou que foi com muito êxito que ele realizou esses ataques, deixando bem claro que isso é uma resposta aos ataques com mísseis de longo alcance que foram feitos, o ataque MS 300 km e Storm Shadow cerca de 250 km de alcance, que foram feitos em Briansk e em Kursk, e que é um recado ao Ocidente. Olha, a gente pode continuar realizando aqui os nossos testes, inclusive porque esses mísseis poderiam, inclusive, carregar material nuclear, tá? E ele deixou bem claro que esses mísseis, eles são novos, né? Embora sejam baseados em protótipos um pouco mais antigos, que o Ocidente já tinha conhecimento, e que eles vão continuar a ser testados, porque, segundo Putin, são equipamentos que não têm defesa pelo Ocidente. Ou seja, hoje a Rússia poderia pegar esses mísseis intercontinentais e disparar contra vários pontos estratégicos da OTAN. Inclusive, ele falou sobre isso na declaração de ontem, né? Ele deixou bem claro, galera, que a Rússia considera que tem o direito de usar esses mísseis e outros equipamentos contra instalações militares dos países que permitem que armas sejam colocadas contra as nossas instalações. Ele deixou bem claro também que não é a Rússia que está empurrando o mundo para um conflito global, e sim os Estados Unidos com a sua intervenção cada vez maior. Até porque a Rússia tem bem claro, tá? Que Reino Unido e Estados Unidos estão envolvidos diretamente no conflito, tanto pela cessão de armas, pela cessão de equipamentos, mas também pela cessão de inteligência. Já coloquei para vocês. Cara, você usar um míssil de longo alcance não é uma coisa simplesinha. Precisa de inteligência, informações, satélites, treinamento militar, ou seja, houve uma intervenção direta no Ocidente para que esses ataques fossem realizados. Então, eu já tinha até adiantado e tinha cantado a bola para vocês. Segundo a nova doutrina nuclear, a Rússia poderia responder com um ataque nuclear ao que a Ucrânia fez. Não acho que a Rússia vai fazer isso, porque, claro, estamos num mundo que, se a Rússia fizer algum tipo de suspeita de ataque nuclear, isso rompe com... Talvez rompe assim, pelo menos diplomaticamente falando, né? Com China, com Índia, com os BRICS, porque o ataque nuclear aí seria uma linha vermelha para o mundo, né? Mas um ataque mais forte poderia ser feito. E o teste de um míssil intercontinental, míssil balístico, pô, cara, é óbvio que ele é muito sintomático, né, desse novo momento do conflito. É uma arma super poderosa, é uma arma sem defesa, segundo a Rússia, é uma arma que ameaça o Ocidente, mas ao mesmo tempo não é o uso de um artefato nuclear, entende? Então fica naquele limbo, né, naquele meio termo. Embora o Zelensky não veja exatamente dessa maneira, tá? O Zelensky, ele fez uma publicação no seu tweet, no seu X ali, cobrando o mundo, colocando que o mundo tá vendo assim, de maneira muito
parada o que a Rússia vem fazendo, segundo as suas próprias declarações, tá? Hoje, o Putin deu um segundo passo em direção à escalada do conflito, porque ele considera claro que a primeira escalada foi colocar os soldados norte-coreanos na frente de batalha. Estima-se aí, né, inicialmente de 10 a 15 mil, mas que pode chegar num futuro próximo até 100 mil. Inclusive, hoje a Coreia do Sul divulgou mais informações que a Rússia está compartilhando um sistema de mísseis de defesa antiaéreo que pode ser utilizado inclusive contra os sul-coreanos e contra os norte-americanos no futuro, em troca desses quase 100 mil militares que devem ir para o campo de batalha em favor dos russos. Mas Zelensky foi mais. Ele falou que, mais uma vez, o Putin violou a carta da ONU atacando Dnipro e que ele não se importou com pedidos do Brasil, da China, dos Estados Unidos e da União Europeia e que o míssil é mais uma prova que ele não busca paz. O Zelensky alega que os mísseis, porque a justificativa do Putin é que os mísseis de longo alcance foram utilizados e por isso teve que ter uma resposta à altura. Foi uma promessa do Putin que se os mísseis Storm Shadow e Ataque-MS e os Scalp também fossem utilizados, a Rússia faria um ataque a uma resposta à altura. O Zelensky falou que não foi a primeira vez que eles foram utilizados. E de fato o Zelensky está certo. A grande mudança não é, segundo a Rússia, a utilização pela primeira vez, mas sim a utilização em território russo, que pertencia à Rússia antes, enfim, depois do fim da União Soviética. Não territórios como, por exemplo, Donetsk, Lugansk, Kherson, territórios que foram invadidos. E sim os territórios que já pertenciam à Rússia, mesmo antes desse conflito, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então sim, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez em solo russo, né? Ou seja, ataque nas profundezas aí do território russo. Ele falou também, galera, que a Ucrânia, mesmo que tivesse usado outras vezes, tem o direito de se defender pela própria Carta da ONU e que o mundo deve reagir e que não há nenhuma reação forte contra o Putin, pelo menos não até o momento. Ele deve começar, o Putin, a sentir os custos da sua ambição doentia, senão haverá intermináveis ataques e não só contra a Ucrânia, segundo Zelensky. Ou seja, segundo as palavras, segundo o seu tweet, o mundo está assistindo sem uma reação efetiva à escalada da violência com o Putin. Eu particularmente não concordo, tá? A gente tem, galera, reações, vou falar para vocês, da Polônia, talvez assim, reações muito mais diplomáticas do que exatamente efetivas, né? Se bem que os Estados Unidos permitiram os mísseis de longo alcance, estão oferecendo agora o sistema de minas, que são proibidas, por mais de 140 países da comunidade internacional, o Reino Unido, a França, a Alemanha aprovando, cara, não exatamente os mísseis de longo alcance, mas também mais financiamento, a Europa voltando a se armar, Suécia e Finlândia falando de uma condição aí, oferecendo panfletos com instruções de guerra para os seus habitantes. Então eu vejo uma espécie de reação. É que talvez o Zelensky ele quisesse uma reação mais efetiva. Mandar tropas, mandar arsenal nuclear para a Ucrânia, não sabemos exatamente qual seria essa reação que o Zelensky espera, mas a gente começa a ver movimentações pelo mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, o Pentágono sentiu na obrigação de dar as devidas explicações, porque isso foi uma coisa que eu compartilhei com vocês até ontem. Cara, você usar um míssil balístico intercontinental não é uma coisa simples. Existem definições, porque, de novo, esse tipo de equipamento pode estar carregado com ogivas nucleares. E existem sistemas de defesa que são disparados quase que automaticamente se existem satélites, enfim, que fazem previsões de um ataque acontecendo. Então, se você não tem um aviso prévio de que vai realizar, você pode até acabar disparando o sistema de defesa do seu inimigo de maneira involuntária, porque a Rússia não fez ataque com ogivas nucleares. Mas quem garante que não tinha? Então, segundo a própria Sabrina Singh, que é a representante ali do Pentágono dos Estados Unidos, sim, a Rússia avisou previamente que faria esse ataque. Ela falou, galera, mais, que não quer um conflito regional com a Rússia e que não procura, guerra com o país, mas que os Estados Unidos não têm a intenção de mandar tropas, muito menos outros equipamentos, pelo menos até o momento, mas que vai continuar ajudando os ucranianos. Novamente, até quando? Eu não sei, porque uma coisa é durante o governo Biden, outra coisa é durante o governo Trump. Ela deixou bem claro, pessoal, também que o teste do novo míssil preocupou, mas que ela não vê algum tipo de ameaça global de guerra nuclear, porque não enxerga mudanças, nem no posicionamento da Rússia, nem no posicionamento dos Estados Unidos acerca dessas armas nucleares. Como a Rússia já tinha falado, o próprio Sergei Lavrov, sim, eles mudaram a doutrina nuclear, mas segundo Lavrov, não foi com nada que o Ocidente não soubesse e não é nada também que destoe do posicionamento do Ocidente, ou seja, dos Estados Unidos.
É simbólico, né, um decreto depois que mísseis de longo alcance atingiram, né, o território da Rússia e depois que mísseis balísticos intercontinentais foram utilizados. Mas assim, de prática, acho que é muito mais tática de dissuasão do que de fato alguma coisa concreta. Mas países ali na fronteira, principalmente Lituânia, Letônia e Estônia, e a Polônia, que não faz exatamente fronteira com a Rússia diretamente, né, tá muito próxima ali de Kaliningrado, que é um território russo, mas estão com a Rússia continental, vamos colocar assim, também está preocupado. A Polônia tem uma grande área de fronteira, por exemplo, com os ucranianos. Vários ataques que os russos fizeram foram em Lviv, território muito próximo da Polônia. E a Polônia, a partir de Donald Tusk, ficou bem preocupada, segundo as declarações, tá? Segundo Tusk, a guerra no leste europeu está entrando em uma fase decisiva e o desconhecido está se aproximando. As últimas horas mostram que a ameaça de um conflito global é muito mais que séria. Vale lembrar que a Polônia é um dos países que anunciou não um gasto mínimo, galera, de 2%, mas já aumentando para cima de 3% do PIB, e nos últimos meses, no último ano, comprou Black Panthers dos sul-coreanos, comprou sistema de defesa dos Estados Unidos. A Polônia hoje, dos países da OTAN dentro da Europa, talvez seja um dos mais poderosos. Com certeza no leste europeu, próximo ali dos russos, é com certeza o mais poderoso. Que, aliás, eu até cito para vocês, né? É quase um efeito colateral do que o Putin queria. O Putin, ele alega que um dos motivos para ele ter feito a operação militar especial, a guerra, a invasão contra a Ucrânia, foi para evitar que a OTAN se expandisse para próxima ali dos seus territórios, né? A gente teve uma OTAN que se fortaleceu cada vez mais. O Macron falava há pouco tempo atrás que estava em morte cerebral. Hoje os países estão fazendo de tudo para retomar os seus gastos militares. E a gente tem Moldávia, parte da Geórgia, Finlândia, Suécia entrando para a OTAN. A Moldávia não entrou, né? Mas deseja a sua inserção. Então, de fato, a OTAN se fortaleceu, até como um efeito colateral, como eu falei para vocês, dessa incursão. Como o leste europeu está ficando muito preocupado, principalmente a região do Mar Báltico, né? Então, Suécia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Polônia também tem grandes preocupações. Os países mais tradicionais, mais poderosos da OTAN começaram a se posicionar. E eu diria que, assim, enquanto a Alemanha ela é toda comedida, né? Então, por exemplo, já anunciou que mesmo com toda a escalada da violência, não vai fornecer os mísseis Taurus, que seriam mísseis bem importantes, né? Com quase 500 quilômetros aí de alcance. O Reino Unido, pelo contrário, tá? Talvez seja menos poderoso até que os alemães, mas tem uma retórica muito mais agressiva. O próprio Rob Maguire, que é o chefe do exército britânico, ele deixou bem claro em entrevista que se o exército britânico fosse convidado para lutar essa noite, porque a Rússia fez algum tipo de incursão em um país do leste europeu, ele sim lutaria essa noite. Os russos não devem ter a pretensão, a impressão que nós, britânicos, não chegaríamos no leste europeu para combater os russos. Ou seja, deixou bem claro, tá? O Reino Unido não tem medo da Rússia. Vale lembrar, galera, que o Reino Unido também, aliás, a Rússia, já fez ali, divulgando a partir da sua mídia estatal, alguns supostos ataques que possíveis mísseis poderiam pegar em solo europeu e colocou coincidentemente vários deles no Reino Unido. A gente teve o Boris Johnson, a Liz Truss, o Rishi Sunak, agora né, o Keir Starmer, com uma política muito favorável aos ucranianos. O próprio Boris Johnson, cara, foi o primeiro representante ali da União Europeia, na verdade, da Europa, né? União Europeia não mais, mas da Europa, a fazer uma visita presencial em Kiev. Então, os britânicos, eles estão muito favoráveis aos ucranianos. Só que a gente teve recentemente a troca de partido, né? O Partido Conservador, que estava há muito tempo no poder, por algumas falhas em relação ao controle da inflação, a administração desastrosa da Liz Truss, o Rishi Sunak não conseguiu ótimo, né? Não conseguiu resolver alguns problemas locais, o próprio Brexit também, que não está sendo muito bem avaliado pela população e foi guiado pelo Partido Conservador. Teve uma troca, agora o Keir Starmer, o partido mais de esquerda, o Partido Trabalhista, está no poder. E a gente teve, pessoal, novos representantes, por exemplo, John Healey, que é o secretário de defesa, colocando que quando ele assumiu toda a coordenação da parte da defesa ali do Reino Unido está pior do que se pensava. Segundo as estimativas, o exército britânico hoje conta com o menor contingente desde 1700. Isso porque, trago para vocês sempre, principalmente depois do final da Guerra Fria, você tem um período de certa estabilidade. Todos os países, principalmente os países europeus, começaram a pesar.
ou continua ali tendo gastos militares, ou começa a gastar com o welfare state, o estado de bem-estar social. Educação, transporte, saúde, segurança, que são coisas, inclusive, que trazem muito mais voto, né, do que possíveis gastos militares. Então houve uma própria descredibilidade no que significa ser um militar. A Alemanha está travando uma batalha agora para ver se consegue convocar mais militares, e o próprio envelhecimento populacional. Sim, cara, a população em idade jovem e adulta, que é o grande parte do contingente de militares, vem reduzindo nos países desenvolvidos. A Rússia também atravessa esse problema, tá? Tanto que o Putin está pedindo aí para acelerar a natalidade de qualquer jeito, inclusive fazendo programas de incentivo à natalidade. O envelhecimento populacional é, de fato, um trauma ali, né, para as sociedades, principalmente do ponto de vista militar. Então, o Reino Unido atravessa dificuldades. Vale lembrar, pessoal, que eles estão prometendo se rearmar, se fortalecer, e anunciaram aí que, se for chamado, vão lutar em favor da OTAN. A gente sabe, pessoal, que também existe uma operação da Alemanha e uma eventual situação de guerra que eles falam em contingente de quase 800 mil homens e 200 mil equipamentos militares. Operação Bundeswehr, né, que eles colocam ali. Mas, de novo, não é por conta da guerra. Isso é uma coisa que já existe na Alemanha e que poderia ser acionado em caso de um eventual conflito. Ou seja, como eu coloco, Polônia tecendo reclamações, a Ucrânia com certeza já estaria na guerra se dependesse dela, Letônia, Lituânia e Estônia são favoráveis a uma maior intervenção da OTAN, Suécia e Finlândia divulgando instruções para os seus cidadãos de como se preparar para o eventual conflito, a Alemanha também anunciando preparação, convocação, gastos militares, o Reino Unido anunciando que poderia combater os russos assim que fossem chamados. A situação está escalando bastante. E para finalizar, pessoal, falar para vocês sobre a crise de mais uma instituição internacional, que é o Tribunal Penal Internacional. Lembrando, pessoal, que o Tribunal Penal Internacional não pune países e pune pessoas, não é a Corte Internacional de Justiça, né? São coisas diferentes. E o Tribunal Penal Internacional, ele puniu algumas lideranças do Hamas, inclusive várias delas que já estão até mortas, né, pela ação israelense, e puniu também o Benjamin Netanyahu e o Yoav Gallant, que hoje nem é mais o ministro da Defesa de Israel, porque comprou brigas ali também com o Benjamin Netanyahu. Os dois não tinham uma ótima relação, sendo sinceros, né? Mas o Benjamin Netanyahu ainda hoje é o chefe de governo de Israel. E olha, foi uma condenação polêmica, porque, segundo o próprio Tribunal Penal Internacional, foram crimes de guerra que foram cometidos, como deslocamento forçado da população, prejudicar a chegada de ajuda humanitária, como alimentos, medicamentos, água, uso, por exemplo, de armas de destruição em áreas em que existiam civis. Vários pontos foram colocados pelo Tribunal Penal Internacional, né? Isso significa que todos os países, então, que são signatários desse acordo, a gente fala hoje de 124 países, não poderiam permitir a entrada do Benjamin Netanyahu, sob pena de ser convocado ali pela polícia local e ser mandado para a corte de Haia, tá? Que fica, inclusive, nos Países Baixos. É a mesma situação que o Putin, que também está condenado, e percebam como isso atrapalha, por exemplo, a participação do Putin no G20, em reunião dos BRICS e por aí vai, né? Tá certo que a Mongólia também é signatária e também não deixou o Putin fazer a visita, não teceu grandes reclamações. Nesse caso, percebam como é mais uma organização que começa a perder uma certa credibilidade. O Tribunal Penal Internacional ele não é reconhecido por Rússia, por Estados Unidos, pela China e por uma série de países. Mas 124 países o reconhecem. Dos que reconhecem, a gente já teve a própria Argentina, o Milei, falando que isso é um enfim, contra Israel, até narrei para vocês, né? Cara, você pode achar que Israel está sendo perseguido, mas você falar que toda atitude que é contrária a Israel é porque é não vale, né? É que nem, por exemplo, eu vou criticar uma atitude que, sei lá, o Irã tomou. Você é islamô, enfim, né? Não dá pra falar isso. Ou então vou criticar uma atitude, sei lá, da África do Sul. Ah, entendi, você tá criticando a África do Sul porque você é raça. Óbvio que não, né? Então tem que saber separar. Não que não exista, existe de fato, né? Atitudes antes de ser, enfim. Mas não quer dizer que todo mundo que critica Israel é porque tá tomando esse tipo de atitude, tá? Deixando bem claro, né? Mas, enfim, a Argentina já anunciou, pessoal, que não vai reconhecer o próprio Viktor Orbán. Olha que figura polêmica, né? O Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria, anunciou que a Hungria faz parte da União Europeia, que é signatária do Tribunal Penal Internacional, que vai convocar o Benjamin Netanyahu para fazer reuniões, enfim, para mostrar como ele não respeita as decisões. Só que,
países como Itália, como Países Baixos, a própria União Europeia como um todo, Joseph Borrell, por exemplo, falou sobre isso, respeita o Tribunal Penal Internacional. Então a Hungria, mais uma vez, está comprando uma briga, porque se de fato a Hungria chamar o Benjamin Netanyahu, a Hungria que nesse momento está na presidência rotativa da União Europeia, ela está desrespeitando um princípio de toda a União Europeia. Convenhamos que a Hungria já não é muito benquista pelos seus pares, porque tem ligações um pouco mais próximas com Putin. Aliás, o Viktor Orbán também falou, tá, que permitiria a visita do Putin porque não respeita o Tribunal Penal Internacional. Mas poderia comprar uma briga com toda a União Europeia. Ou seja, percebam, galera, como as declarações... Os Estados Unidos também colocou que é uma declaração ridícula. É que os Estados Unidos não são signatários, tá? Mas colocou que é uma declaração ridícula, que está equiparando o Hamas ao Estado de Israel, enfim, e que também não respeitaria, mas também nem faz parte do Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma. Mas percebam, como é mais uma organização multilateral que precisa de uma reforma, no mínimo, né? Porque hoje vem perdendo credibilidade. Agora, né, imagina, vários países, por exemplo, a Mongólia, desrespeitaram colocando que o Putin poderia visitar. O Brasil mesmo convocou o Putin para fazer parte do G20. Até mandou uma carta para a ONU dando as devidas explicações. Não, a gente não está convocando o civil Putin, estamos convocando o chefe de Estado da Rússia, Putin. É que o Putin não quis vir para não desvirtuar ali e também porque acho que não queria confrontar lideranças como, sei lá, Biden, enfim, né? Mas o Tribunal Penal Internacional vem perdendo também um pouco da sua credibilidade. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então não esquecem, pessoal, baixe o jogo Conflict of Nations, o melhor jogo que se passa numa eventual Terceira Guerra Mundial e com o link na descrição, um mês de conta premium e mais uma série de benefícios para usar no campo de batalha. Então se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.